Olá, este é o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. A gente já vai lá ver a sua pergunta, a sua dúvida. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, Lu. Tudo bem? Vamos trabalhar? Tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar. A gente começa o quadro de hoje falando sobre as tristes cenas de festas clandestinas que estão sendo flagradas em todo o Brasil, infelizmente. Mesmo depois da gente ver a explosão de casos de Covid pós-festas de Natal, de Ano Novo, parece que o brasileiro não entendeu ainda a gravidade da situação, não. Olha só, essas imagens de festas, muitos jovens aglomerando, muita gente sem máscara. A polícia teve que intervir em vários eventos clandestinos para dispersar as multidões. Ontem nós falamos 13 mil pessoas no estado de São Paulo dispersadas em festas clandestinas. Nem parece que estamos falando do país que mesmo que já tem quase 240 mil mortos para o novo coronavírus. Perdemos essas 240 mil vidas, quase, doutor. E aí eu lhe pergunto, quais são as consequências que a gente vai colher daqui a pouco, diante dessas cenas tão graves? O que a gente percebe é que são pessoas que estão remando contra a maré. A gente percebe que existe toda uma preocupação muito grande. Como existem casos que são leves, existe aquela falsa sensação de segurança. E eu tenho certeza que é aí que muitas dessas pessoas acabam se escorando e justificando um comportamento que acaba sendo inconsequente e que não condiz com a realidade, né? Os fatos mostram, os números estão evidentes. Quem trabalha na área da saúde sempre está, de alguma forma, comunicando, os veículos estão falando. Então, acaba sendo um caminho ao contrário do que vem sendo orientado em relação à pandemia. Então, na busca de uma satisfação, de um prazer imediato, que, olha só, não são só essas pessoas que todo mundo quer, coloca toda uma população em risco de uma forma extremamente desnecessária. O mundo não vai acabar hoje. Então, a gente tem que ter bom senso e responsabilidade com as nossas atitudes. Agora, doutor, a gente fala tanto que a pandemia afeta a saúde mental das pessoas. As pessoas estão com a saúde mental afetada, perderam a noção da realidade para fazer isso com quase 240 mil mortos no Brasil? O que acaba sendo a explicação para isso é meio que o contrário. Uma forma natural do indivíduo tentar, de alguma forma, se preservar da ansiedade, da preocupação extrema, do medo, da insegurança, é se lançar para uma situação, muitas vezes, de risco muito maior. Então, uma forma de conseguir se abrandar acaba sendo complicada. A gente sabe que dentro do nosso cérebro nós temos uma parte muito racional, principalmente explicado pelo funcionamento dos lobos frontais, e uma parte emocional que é justificada pelo funcionamento de um sistema mais primitivo chamado sistema límbico. Então, se eu tenho uma ansiedade e meu lobo frontal me diz, olha, segura a onda porque é importante e eu não consigo lidar dentro de mim mesmo, com essas duas forças que acabam brigando, o meu comportamento, principalmente em grupo, com aquele efeito que a gente chama efeito manada, acaba sendo inconsequente. Então é isso que acontece na cabeça da gente, é uma tentativa de se tratar essa ansiedade, essa situação que é extremamente desconfortável, mas que é muito perigosa para o atual momento. Bom, agora vamos falar então de tratamentos alternativos que estão sendo criados para ajudar nos casos mais graves da Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro citou em sua rede social um spray nasal que promete alta eficácia no combate à doença. O produto foi desenvolvido por um centro médico de Israel e, segundo o próprio presidente Bolsonaro, deve começar a ser avaliado pela Anvisa. O presidente anunciou que a proposta é que o Brasil seja incluído na terceira fase de testes desse spray aí. Até o momento, o produto tem apresentado grande sucesso nos casos mais graves de infecção pelo novo coronavírus. Doutor, como esse spray ele atua no organismo? Esse spray é constituído por partículas chamadas exossomas, que são como se fossem membranas celulares, e dentro deles ele é enriquecido com uma proteína chamada CD24, que influencia na resposta inflamatória. E como é inalado, o próprio pulmão, que acaba sendo o órgão-alvo mais preocupante, que leva a insuficiência respiratória, baixa saturação de oxigênio, tem como o princípio ativo privilegiado, logo de contato com essa substância, fazendo com que, essa é a teoria, o racional, que todo o processo inflamatório que está exagerado nesse paciente volte a um parâmetro normal. Então, diferente da vacina que trabalharia como prevenção, aqui a gente está falando de tratamento, sendo importante principalmente nos casos moderados e graves. Agora, é promissor? Está na fase inicial de teste? Sim, a gente sabe das fases que vêm pela frente. Então é extremamente importante que a gente tenha conhecimento de que isso constitui
uma arma a mais em todo o arsenal que a gente tem contra o coronavírus. Lembrando que 5, 7, 10% evolui para casos graves. Então, nessa situação, principalmente, esse medicamento teria a sua principal função. São várias frentes de trabalho ao combate ao coronavírus. Essa é uma delas. Não invalida em nenhum momento a vacina. A gente está trabalhando por todos os lados. Por todos os lados. Lembrando que a gente tem uma fase gripal, que muitas vezes tem a apresentação frustra, que é super tranquila, a pessoa tem dor de cabeça, febre, algum desconforto, e uma outra fase, que é a fase sequencial, que é a fase inflamatória. E essa sim, quando existe toda aquela tempestade de citocinas e mediadores inflamatórios que causam dano, não só nos pulmões, mas em todos os órgãos do corpo, essa fase então seria privilegiada com esse tratamento potencial. Vamos trazer agora um outro assunto, vamos falar sobre os casos de falsa aplicação da vacina contra a Covid-19. É isso, doutor, existem. As denúncias já chegaram de 3 estados e as autoridades investigam. Goiás, Alagoas e Rio de Janeiro registraram denúncias de técnicos de enfermagem que teriam simulado a aplicação do imunizante, quando, na verdade, as seringas estariam vazias. O Conselho Federal de Enfermagem apura denúncias do tipo nas cidades de Goiânia, em Maceió, em Niterói e Petrópolis, as 2 cidades últimas no Rio de Janeiro. Os vídeos viralizaram na internet e as 2 técnicas de enfermagem chegaram a ser afastadas dos postos. Lá na capital fluminense, os profissionais foram orientados a mostrar as seringas cheias antes da aplicação. Primeiro, registrar que esses são casos pontuais. Isso não invalida todo mundo que está trabalhando agora, fazendo uma força-tarefa para vacinar as pessoas nesse momento. Então, os técnicos de enfermagem, eles não podem manchar a imagem dos técnicos de enfermagem. Agora, doutor, mostrar a seringa quando a gente vai vacinar, que o técnico mostra lá a seringa cheia, faz até aquele pingo em cima, né, para não ter ar, não é um procedimento natural? É natural. Quando a gente olha uma denúncia como essa, ainda mais essas imagens, Luciana, desculpa, isso aqui é o fim da picada. É o extremo de que um ser humano que tem uma responsabilidade grande de tratar de outras pessoas pode chegar. Isso causa indignação e é lógico que ninguém aqui precisa ficar preocupado em manchar a carreira ou então a imagem dos técnicos de enfermagem, auxiliares, enfermeiros, médicos e assim sucessivamente. Porque, sem sombra de dúvida, isso são coisas pontuais que precisam ser avaliadas e levadas em consideração. No meu entendimento, isso é um crime hediondo. Você não pode pegar uma pessoa e oferecer alguma coisa dizendo que é um medicamento, sendo que, na verdade, é ar. Então, isso é o fim da picada. Não tem condição a gente conviver com uma coisa dessa no nosso país, ainda mais numa situação dessa de pandemia. Ô, doutor, existe a chance de alguém se enganar, achar que colocou algum líquido ali, não colocou? Mas isso deveria ser pontual, né? Muito pontual, muito isolado, não? Não existe a chance disso acontecer. A coisa é muito objetiva. Você tem um frasco, você tem uma seringa vazia, você coloca ali, puxa o imunizante e aplica no braço da pessoa dentro de todo o rigor da técnica que existe para se fazer isso. Então, assim, não tem cabimento, não tem pé e cabeça essa história. E a situação dos idosos que acharam que receberam a dose e não receberam, isso daí os familiares devem ficar, olha, a cabeça de um filho vendo o pai achando que recebeu uma dose. A pessoa acha que está protegida, mais protegida, então a pessoa pode ter garantia, sei lá, de sair de casa. Como é que fica esses idosos? Não, fica o seguinte, primeira coisa, as pessoas precisam entender que a fase 3 da vacina já acabou, então isso aqui seria o efeito placebo. Até existe um efeito potencial benéfico na cabeça da pessoa que acredita que foi imunizada. Mas isso não tem sentido. Se a pessoa não receber imunizante, ela precisa ser convocada novamente e ser submetida à vacinação. É assim que tem que funcionar. A gente não pode conviver com uma coisa tão absurda como essa. E aqui no que é importante a gente prestar atenção também na hora de receber a vacina, né? As pessoas têm que... que a gente tem que ficar atento nessa hora? Tem gente gravando, por isso que a gente teve acesso a essas imagens. Sim, mas o que você deve prestar atenção? Olhar a seringa? Olha só, ontem mesmo eu fui submetido à 2ª dose da Coronavac aqui no Hospital das Clínicas. Então, primeiro, você tem um profissional certificado que está na sua frente. Segundo, você tem acesso, você visualmente ao rótulo, ao frasco que está sendo aspirado, à vacina que está sendo injetada. Então, assim, é uma questão de bom senso, de relacionamento humano. É questão do olho no olho, você pode conversar com as pessoas, você pode verificar. Eu faço um apelo aqui para os profissionais de saúde, basta a gente conversar, falar, mostrar, isso traz tranquilidade para todo mundo. Estamos, enfim, dentro da mesma briga, da mesma luta, então não tem sentido para que exista ruído nesse tipo de coisa que a gente chama de segurança, de confiança, né, entre as pessoas.
Vamos então para o nosso próximo assunto, que é o reflexo da pandemia na saúde mental. Uma pesquisa realizada pela ePharma mostrou que o volume de prescrições de remédios para ansiedade, depressão e insônia aumentou quase 20% nos últimos meses de 2020. A gente tem um gráfico aqui que mostra bem o aumento dessas vendas, mesmo no período em que a Covid-19 avançava no Brasil. Doutor, tem como calcular o prejuízo na saúde mental da população? Está aqui o gráfico, eu estou falando olhando para lá, mas o gráfico está aqui. O que a gente sabe é o seguinte, isso aqui é uma resposta natural, né? Se aumentou o número de pessoas com ansiedade e depressão, naturalmente o tratamento ele deve aumentar também, talvez na mesma proporção, se não até algo diferente estaria acontecendo. A gente sabe que depois daquela curva inicial relacionada à própria pandemia e o contato com a doença, a saúde mental seria afetada. Então isso aqui basicamente é um reflexo do que a gente está vendo. Lembra que a gente já falou muito, várias vezes, sobre a importância de ter um estilo de vida saudável, sobre a questão de fazer atividade física regular, aquela questão de desenvolver a inteligência intrapessoal, que é essa conversa íntima que cada um de nós pode ter com a gente mesmo, da existência da inteligência existencial, que é essa questão da gente desenvolver a fé, desenvolver crença em valores maiores e mais nobres, que é extremamente importante para que a gente possa proteger tudo isso aqui. A gente sabe que o ano passado existia uma expectativa de que o número de suicídio, que acaba sendo o problema mais grave relacionado à evolução da depressão, aumentou sobremaneira. Talvez muito mais pessoas tenham morrido disso do que do próprio coronavírus. Então, cabe aqui um alerta extremamente importante. A gente precisa ficar atento que não é só a saúde do corpo físico, é a saúde da mente também. Então, o que a gente vê aqui é um número, que é um reflexo da tentativa de tratar essas pessoas. É lógico que aqui a gente tem uma proteção natural, porque ninguém vai na farmácia, Luciano, e consegue comprar remédio desse tipo, quer dizer, ansiolítico, antidepressivo, você precisa de uma prescrição em via carbonada especial. Então, assim, acreditamos que atrás de todos esses medicamentos existe um profissional que está vendo esse paciente e está estabelecendo um tratamento. Então, isso aqui mostra para a gente, do ponto de vista concreto, né? Se por um lado a gente tem os números de pessoas que foram internadas, que estão entubadas, que vieram morrer, aqui a gente tem um número concreto de que a saúde mental da população está comprometida e as pessoas estão buscando tratamento. Doutor, daqui para frente a gente vai ver cruzamentos de dados e vai ver situações desse tipo aí, um aumento, como o senhor disse, um dado concreto do aumento de busca, né, por ansiolíticos, gente que está vivendo problemas de ansiedade, depressão nesse momento. E aí, daqui para frente, como é que a gente pode reverter isso? A gente vai mostrar essa reversão? Não, é possível? É possível. A gente precisa entender duas coisas. Primeiro, isso aqui funciona como se fosse um extintor de incêndio. Você precisa, de alguma forma, equilibrar rapidamente. A gente tem elementos químicos para que isso venha a acontecer, que é o tratamento medicamentoso. Mas ele não é o único. A gente precisa falar muito aqui, Luciano. Existe a psicoterapia, existe o papel do psicólogo, uma profissão extremamente importante e vital num momento como esse. Muitas vezes, só o fato de você ajudar a pessoa a organizar o pensamento, ela consegue, na verdade, rever valores, diminuir a ansiedade, aumentar o foco, lidar com o seu emocional, entender todo o ecossistema, todas as pessoas de casa, como elas estão lidando com isso. Então, é muita novidade e é muita novidade que tira da gente mecanismos naturais de prazer. Como a gente falou, as pessoas estão acostumadas com festa, com carnaval. Então, uma medida desesperada para falar, não vou suportar essa, não vou ficar em casa aqui chateado, eu vou me arriscar. Acaba sendo um ato inconsequente, um grito, na verdade, para tentar, de alguma forma, restabelecer a saúde mental. Mas então a gente percebe que assim, é um quebra-cabeça complicadinho, mas a partir do momento que a gente entende o que a gente está vivendo, a situação que a gente está vivendo, a gente tem chance de evoluir para algo muito melhor no futuro. Uma nota positiva dessa pandemia é que a gente viu durante a própria pandemia muitos psicólogos se organizando para fazer o atendimento online e de graça para muita gente que estava sofrendo com problemas mentais nesse momento. Sim, a gente fica eternamente grato por esse tipo de comportamento e a gente precisa valorizar, porque é a construção do pensamento, é o entendimento da sua parte emocional, principalmente, porque a emoção ela não fala, né, com a razão tão bacana assim que fica claro da gente entender. A emoção tem os seus caminhos para conversar e o profissional, o psicólogo, no caso, o terapeuta, ele tem técnica para, na verdade, atingir dessa forma. Então, muitas vezes as pessoas não vão precisar muito de um remédio, não. Às vezes o apoio de um profissional ajuda a pessoa a sair de uma situação complicada, grave, enfim.
e, com isso, ter a sua vida normal. O doutor, ainda sobre questões mentais, eu me lembro que lá no início da pandemia nós vimos os italianos protagonizarem as primeiras imagens, eu acho, que já mostravam a questão da ansiedade na pandemia. Quando eles ficaram em isolamento e lockdown lá, nem tinha chegado o vírus aqui no Brasil, eram poucos casos. Eles iam para a janela, cantavam, a gente viu esse momento dos italianos cantando aquela solidariedade. Depois nós vimos um outro momento da tristeza muito grande. A gente está vendo agora uma nova variante do vírus no Brasil, a gente está chegando a 240 mil mortos. A nossa saúde mental ainda vai demorar muito para se recuperar, porque a gente está vivendo os vários momentos, desde fiquei em casa, naquele isolamento, senti uma mini férias logo no início, depois aumentando o número de mortos, perdendo pessoas que a gente ama, e aí a gente entrando numa tristeza profunda. Eu lembro muito bem disso que você está falando, que na Itália até a gente fez uma live, não vou lembrar aqui ao certo o nome da moça que eu conversei, que é uma bióloga que mora lá, e ela explicou para mim o seguinte, ela falou, no primeiro momento parecia que todo mundo estava sentindo como se fosse uma espécie de férias, esse negócio de ficar em casa. E depois veio a euforia quando podiam ter contato e depois a depressão, em geral, na população, quando perceberam a gravidade da situação. O que a população está sendo agora aqui submetida é a um choque de realidade, né? Então, assim, fazendo analogia àquela fábula da cigarra, né? Tem a cigarra e tem a formiga que o senhor trabalha. A gente está sendo convidado agora para ser formiga, para trabalhar, para entender a realidade dos fatos. E, de fato, assim, a gente não tem nada muito promissor ali na frente, mostrando para a gente uma alegria eterna, um problema resolvido. A gente percebe que o nosso dia é construído dia a dia, com o nosso comportamento, com a ciência, com o papel ético de cada pessoa, compondo todo esse universo que é importante para o nosso progresso. Vou começar a ler aqui a nossa hashtag, doutor, justamente sobre esse momento que a gente está vivendo, mais mortes, nossa saúde mental, e a gente começou falando de aglomeração, festa clandestina, aí a Eliette faz um comentário aqui, ela diz, lembrando que o surto, ou caso a pandemia, começou no ano passado, logo depois do Carnaval. E é verdade, a gente viu a aglomeração no Carnaval aqui no Brasil e depois aumentaram os casos de Covid-19, dispararam no Brasil. Exatamente. O que aconteceu foi que chegou quarta-feira de cinzas no ano passado e a gente teve, então, o primeiro caso, chamando a gente para um choque de realidade, dizendo, olha, de fato as coisas estão acontecendo, existiu o espalhamento do vírus por todo mundo e chegou aqui no nosso país. Muito obrigada, então, doutor Fernando Gomes. É uma honra. Amanhã a Elisa Vex está de volta, tá, doutor? Obrigado você. Muito bacana essa participação esses 2 dias. No próximo plantão eu volto aqui com o senhor. É isso aí, você é muito bem-vinda sempre, viu? Obrigada, doutor. Até breve, pessoal. Este foi mais um Correspondente Médico.